O saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus tem coisas novas para nós esse ano de 2025, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel. Nós já estudamos Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e agora vamos para o 1 Samuel. Irmãos, na nossa última aula do ano, nós falamos um pouco sobre o sacerdote Eli e o sacerdote Samuel. Hoje nós vamos voltar a falar desses dois homens. O assunto hoje vai ser sacerdócio. Sacerdócio. Nós estudamos bastante sobre os sacerdotes em aulas passadas, principalmente quando estudamos o livro de Levítico. Nem todos os irmãos estavam presentes, mas algumas coisas, aliás, que nós estudamos lá atrás sobre os sacerdotes, nós vamos rever hoje. Por quê? Porque quando Deus vai punir o sumo sacerdote Eli, Deus vai ser bem rigoroso. Deus vai ser bem duro com Eli. Então, nós vamos rever algumas coisas a respeito dos sacerdotes para que os irmãos entendam por que Deus foi tão duro com ele. Eli, como os irmãos sabem, teve 2 filhos rebeldes, e ele, como pai, foi negligente em relação aos pecados dos seus filhos. Acontece que com certeza houve outros filhos rebeldes no meio do povo, e o pai desses filhos também foi negligente. E muito provavelmente Deus não foi tão duro com esses pais como foi com Eli. Por que Deus foi tão duro com Eli? Vamos entender. Nós vimos em aulas passadas que o povo de Deus podia ser separado, dividido, aliás, em 3 classes. 3 classes: congregação, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Congregação pode-se dizer que é todo aquele que não era sacerdote, basicamente isso. Isso incluía os príncipes do povo, incluía os anciãos, todos os israelitas que não eram sacerdotes, faziam parte da congregação. Segunda classe, sacerdotes e o sumo sacerdote. Quando Deus deu leis ao povo, mandamentos, a intenção de Deus era separar o seu povo dos demais povos. A intenção de Deus era destacar o seu povo dos povos pagãos em redor. Então, por diversas vezes nos mandamentos, Deus dizia assim: eu não quero que vocês façam isso, isso, isso. Por quê? Porque os povos ao redor fazem. Então, eu não quero que vocês façam. Eu não quero que vocês sejam desse jeito, assim, assim, assado. Por quê? Porque os povos em redor são assim. E aí, no meio desse contexto, Deus fala: sede santos, porque eu sou santo. E aí é por isso que nós costumamos dizer que o que significa ser santo? Ser santo quer dizer ser separado, destacado por Deus, dos povos em redor, dos pagãos. Só que, por que eu dividi o povo em 3 classes? Do mesmo jeito que Deus queria que todo o seu povo se destacasse dos demais povos, Deus também queria que os sacerdotes se destacassem da congregação.
E ele também queria que o sumo sacerdote se destacasse dos demais sacerdotes. Começar pelas vestes. A roupa do sacerdote era diferente da roupa dos restantes dos israelitas. E a roupa do sumo sacerdote, as vestes do sumo sacerdote, era diferente das vestes dos demais sacerdotes. Outra diferença diz respeito aos sepultamentos dos israelitas. Veja, quando o israelita morria, qualquer um podia ir no seu enterro. Qualquer um da congregação, seja primo, cunhado, ainda que nem conhecesse, podia. Mas os sacerdotes não podiam frequentar os velórios. Está lá na lei. O sacerdote só podia ir no velório dos seus parentes próximos. Pai, mãe, esposa, filhos, irmão e a sua irmã virgem. Se o sacerdote perdesse a sua irmã, ele podia, e ela fosse virgem, ele podia ir no velório dela. Se ela, a partir do momento que ela se casa e depois morre, ele não tem permissão de ir no velório dela. Só esses. Então, os israelitas podiam ir em velórios normalmente, mas os sacerdotes só velórios de parentes próximos. Está aí uma outra diferença. E o sumo sacerdote? O sumo sacerdote não podia ir em velório de ninguém. Ninguém. O sumo sacerdote. Outro exemplo da diferenciação dessas classes diz respeito aos casamentos. Está lá os israelitas. De repente, uma mulher prostituta decide largar a prostituição para se casar com um israelita. O israelita podia? Podia. Uma mulher se divorciou, ou melhor, o marido dela morreu, o israelita podia se casar com ela? Podia, normalmente. Agora, o sacerdote não. O sacerdote só podia se casar com uma mulher virgem. É uma outra diferença. No máximo, ele podia se casar com uma viúva de outro sacerdote. Fora isso, largou a prostituição, quer se casar com o sacerdote não podia. A mulher mal falada, difamada, mas ela quer se casar com o homem topa se casar com ela. É um israelita comum? Ele podia, decisão dele. Mas o sacerdote não. A mulher difamada não tem uma boa fama, o sacerdote não podia se casar com ela. E o sumo sacerdote? O sumo sacerdote só podia se casar com uma virgem. No caso do sumo sacerdote, não tinha a exceção dele se casar com uma viúva de outro sacerdote. Então nós percebemos aí, por esses exemplos, está tudo lá em Levítico, Números, Êxodo. Por esses exemplos nós percebemos que Deus queria que os sacerdotes se destacassem da congregação e o sumo sacerdote se destacasse dos demais sacerdotes. Outro exemplo, em relação aos sacrifícios agora. Isso também nós vimos em aulas passadas. Os irmãos sabem que quando o israelita pecava, ele obtinha perdão pelos seus pecados como? Como que o israelita obtinha o perdão pelos seus pecados no Antigo Testamento? Ele tinha que confessar e ir até o sacerdote também. Sim, mas os sacrifícios de animais. Isso, tinha que sacrificar. Sacrifício de animais. Agora veja, está lá na lei. Quando o israelita comum pecava, ele tinha que sacrificar pelo seu pecado uma cabra. Perfeita, sem mancha. Se ele não tivesse condições financeiras para isso, ele podia sacrificar um par de pombinhos ou um par de rolinhos. Mas o israelita comum, ele ia sacrificar pelo seu pecado, era uma cabra. Quando um príncipe do povo, cada tribo tinha um príncipe, nós vimos também isso. Quando um príncipe do povo pecava, e ele ia sacrificar um animal pelo seu pecado, ele não sacrificava uma cabra. O príncipe tinha que sacrificar um bode novo, que era mais caro que a cabra.
Uma coisa que nós vimos na aula passada foi isso, nas aulas passadas. Quanto mais novo o animal, mais caro ele era. Então o israelita comum, quando ia sacrificar, sacrificava uma cabra. O príncipe, que tinha um cargo maior no meio do povo, sacrificava o quê? Um bode novo, tirado dentre as cabras. E o sacerdote? Quando o sacerdote ia oferecer uma oferta de sacrifício pelo seu pecado, o sacerdote não oferecia uma cabra e nem um bode novo. O sacerdote tinha que oferecer um novilho, que era o mais caro de todos. Havia uma outra ocasião que se podia sacrificar, que se era para sacrificar o novilho, sabe quando? Quando toda a congregação pecava junto. Se toda a congregação pecar ao mesmo tempo, quando forem sacrificar um animal pelo pecado de toda a congregação, que animal era esse? Um novilho, o mesmo do sacerdote. Então nós percebemos aí que isso que determinou foi Deus. Está lá na lei também. Então nós percebemos aí que do ponto de vista de Deus, o peso do pecado vai variar dependendo da posição do israelita no meio do povo. Quanto maior a patente, digamos assim, mais caro era o animal, entende-se que mais pesado aos olhos de Deus era o pecado daquela pessoa. Então, já dá para nós entendermos por aí que ser um sacerdote naquele tempo era um privilégio, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Era um caso muito sério. Então, quando um sacerdote pecava, o sacerdote mente e o israelita comum mente. É o mesmo pecado, mas o peso desse pecado é diferente, porque a posição de ambos no povo é diferente. Tanto é que o animal a ser escolhido variava de preço. É isso que Deus queria ensinar com essas coisas. Então eu estou explicando tudo isso, só revendo um pouco do que nós vimos em aulas passadas, para os irmãos entenderem a gravidade ou a responsabilidade dos sacerdotes e do sumo sacerdote no meio do povo. E agora nós vamos falar sobre Eli. Sacerdote, o sumo sacerdote Eli. Deus foi duro com Eli, e aí conforme a gente for lendo, já dá para os irmãos entenderem o porquê de Deus ter sido tão rígido. Vamos abrir então nossas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 2. Nós vamos falar um pouco sobre Eli e depois um pouco sobre Samuel. 1 Samuel, capítulo 2. Eu vou ler a partir do verso 27. Aqui, Deus levanta um profeta desconhecido para repreender o sacerdote Eli. Disse assim: E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa,
Porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão envelhecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da sua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ófine e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Até aqui. Nós vamos agora rever passo a passo dessas palavras do profeta ao sacerdote Eli. Vou reler aqui os versículos 27 e 28 apenas. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhes: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Vejam só, nessa repreensão, a primeira coisa que Deus faz é dizer o que ele fez por Eli, para depois dizer o que Eli fez contra ele. Então Deus está falando, eu fiz, começa dizendo assim, eu fiz por você isso, e você me pagou com isso. Nós vamos ler aqui outras passagens da Bíblia, em que Deus age da mesma forma, quando vai repreender alguém. Primeiro ele diz o que ele fez pela pessoa, depois o que a pessoa fez contra ele. Por que isso? Porque o que Deus quer mostrar é que o pecado, além de ser algo que desagrada a Deus, é também um ato de ingratidão. Por quê? Porque quando Deus entra na relação, ele já entra abençoando. Eu já falei isso em outras ocasiões aqui. Quando Deus entra numa relação com uma pessoa, ele já entra abençoando, de várias formas. Ele não espera a pessoa ir obedecendo e progredindo para que a bênção dele também seja gradual na vida da pessoa. Ele já entra abençoando a pessoa. Então qualquer pecado que a pessoa cometa ao longo da vida, após isso, além de ser algo que desagrada a Deus, é um ato de ingratidão diante de Deus. Agora, o que é bom nós fazermos diante disso? É nós tomarmos a iniciativa de pensarmos nas coisas que Deus fez por nós. Primeiro. Por quê? Porque se ele tivesse meditado em tudo isso que Deus falou que fez por ele, poxa, Deus fez por mim isso, fez por mim aquilo, fez pelos meus pais isso, isso provavelmente fortaleceria o seu espírito em relação ao pecado que ele cometeria mais à frente. Só que como ele não meditava nessas coisas, não meditava nas bênçãos de Deus na sua vida, esqueceu,
Deus, na hora de repreendê-lo, teve que fazer isso. Então, primeiro Deus diz o que ele fez, para depois dizer o que a pessoa fez contra ele. Vamos ver na Bíblia outros exemplos de Deus repreendendo alguém dessa forma? Vamos ver aí em Juízes capítulo 6. Quem achar pode ler. Juízes capítulo 6, versos 8, de 8 a 10. E enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todo quanto os oprimia, que expeli diante de vós, e vós dei a sua terra, a que não tem. E vos disse, eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habita, mas não deste ouvido a minha voz. Exatamente. Então Deus está aí falando, ó, eu fiz isso. E vocês não deram ouvidos à minha voz. Aí Deus está repreendendo todo o povo. Nós vamos ver outros dois exemplos de Deus repreendendo pessoas específicas, dessa mesma forma. Segundo Samuel, capítulo 12. Deus repreendendo Davi agora. Segundo Samuel, capítulo 12. Quem achar pode ler os versos de 7 a 9. Então Natã disse a Davi, esse homem és tu, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa e as mulheres do teu Senhor. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E, se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Até Até o 9. Porque desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal aos teus olhos. Tu matas a espada Urias do Eteu, e tomaste para ti a sua mulher. Sim, tu mataste com a espada dos amonitas. Exato. Mais uma vez, Deus vai repreender Davi. O que ele faz? Davi, eu fiz para você isso. Mas você fez isso. Ingratidão. Antes de mais nada, ingratidão. Vamos ver um último exemplo disso? 1 Reis, capítulo 14. 1 Reis 14, do verso 7 ao 9. Vai e dize a Jeroboão, assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti tu dei, e tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes, Acho que só até o 9 só. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Exatamente. Agora ele está repreendendo Jeroboão. Então, irmãos, tudo isso que Deus fala é para lembrá-los do que ele fez. Então, que nós possamos tomar essa iniciativa. Parar um pouco, enquanto estiver ali fazendo seus afazeres, e pensar nas coisas que Deus fez por nós, nas coisas que Deus fez por você. Desde anos atrás até aqui, como Deus te sustentou, os livramentos, etc. E essas coisas, essas reflexões vão te tornar mais grato. Porque se você
não tomar essa iniciativa, quando Deus for te repreender, Ele vai colocar tudo isso diante de você. Eu fiz isso por você. E é dessa forma que você retribui. E, Everaldo, é por isso que muitas das vezes nós dizemos, né, que Deus às vezes leva alguém a um leito de hospital, a uma cama, né? E às vezes a gente diz, não, Deus está tratando com a pessoa. Eu creio que mais ou menos, apesar de nós estarmos vivendo na graça de Deus, né, e não debaixo da lei, mas eu creio que Deus às vezes age assim para trazer ao homem à memória todos os benefícios que ele fez, inclusive a morte do seu próprio filho em favor da alma do homem pecador, né? Fazer com que o homem ele tenha a consciência e o entendimento que ainda sendo ele um pecador, ainda sendo ele um transgressor, Deus o amou de tal maneira que enviou seu filho para morrer no seu lugar. Então eu creio que naqueles momentos, às vezes, que você vê pessoas passando por um leito de morte, né, e ficam ali tempos e tempos, sem nada para fazer, entre aspas, Deus quer fazer, mas Deus está tratando lá no levar o íntimo pensamento daquela delas. pessoa para ela ter esse entendimento, ter essa compreensão, Fazer essa reflexão. fazer esse Exatamente. reconhecimento. Exatamente. Então foi isso que esse profeta fez com ele em primeiro lugar. Como de costume, da parte de Deus, digamos assim, ele diz para ele tudo o que ele fez para ele. Tá? Agora, ele já falar o que ele fez. Então vamos continuar aqui, verso, eu fui ali, os versos 27 e 28. Agora, o verso 29. Por que dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Na nossa última aula nós vimos com mais exatidão o que os filhos de Eli faziam nas ofertas. Tinha o holocausto, que é onde todo animal tinha que ser sacrificado. Só podia tirar a pele, mas no holocausto todo animal tinha que ser sacrificado. Era o que simbolizava uma entrega total a Deus. Mas, enquanto o animal lá estava sendo assado, os filhos de Eli metiam um garfo e tiravam uma parte para eles. Os melhores, por sinal, né? Melhores, exatamente. Outra coisa, a gordura, em outros casos, era para Deus. Os filhos de Eli, antes da gordura ser queimada, eles faziam questão de tomar do ofertante. Fora, eles se deitarem com as mulheres na porta da tenda, que nós também vimos na última aula. E Eli foi negligente. Só que, irmãos, ele esteve na liderança do povo por pelo menos 40 anos. E foram 40 anos, praticamente, de negligência. Foram décadas de negligência, ainda que não tenham sido 40 anos exatos, foram décadas de negligência quanto ao pecado dos seus filhos, Hófni e Finéias. Essa expressão dai coices, ela diz respeito a não dar importância, né? Isso, não dá importância. Mais especificamente ao desprezo. Muitas das vezes quando nós recebemos bênçãos de Deus e com o passar do tempo nós desprezamos aquilo, não damos importância àquilo que Deus realizou por nós. Exatamente. Mas é interessante que o que os filhos de Eli faziam, Eli não fazia. Apenas ele não repreendia. Mas ele não repreendia, ele foi negligente. Deus aqui está falando porque você dá coisas no sacrifício. É como se Deus estivesse aplicando os pecados dos filhos a ele pela sua negligência. Entendeu? Mas basicamente isso daí. Ele acabou sendo responsável por isso. Oi? Porque ele não importava com o que o filho fazia. Ele deixava passar. Ele que dava. Fingia que não estava vendo. Exatamente. Conforme ele foi ficando mais velho, até tentou, mas
Ele podia ter, ao longo desses anos todos, ter planejado uma forma de resolver isso e não fez, deixou passar. Mas, no versículo 30, o profeta diz aí, veja, o profeta aqui, irmãos, ele não está dando ordens a Eli, tá? O profeta aqui agora, ele vai profetizar o que vai acontecer com a descendência de Eli lá na frente. É como foi quando Samuel repreendeu Saul. Samuel repreende Saul, mas Saul diz, Deus rejeitou você, mas Saul continua sendo rei. Mas Deus rejeitou você, agora o reino vai ser de outro, mais na frente. Então Samuel não está dando uma ordem para Saul abandonar a liderança do povo, ele está profetizando. Hã? Não, no caso de Samuel com Saul. Deu um exemplo aí de Samuel. Isso, Samuel. exemplo Samuel e Saul. Agora no caso de Eli, nós vamos ver a mesma coisa. Deus vai falar que, através desse profeta para Eli, que Deus vai rejeitar a sua descendência, mas não é imediato, é algo que vai acontecer mais na frente. Então, verso 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, desprezarei. E aí mais à frente, como nós vimos, ele vai dizer que o sacerdócio vai ser dado a outro. O que significa isso? Bom, nós já vimos que para ser sacerdote, tinha que ser descendente de Arão. Arão era levita, mas havia outros levitas, mas nem todos os levitas eram sacerdotes. Haviam vários levitas, Arão era levita, mas apenas da descendência de Arão é que viriam os sacerdotes. Bom, Arão teve 4 filhos, Ófine e Finéias, que ofereceram fogo estranho e morreram, cortam. Mas ele teve outros 2 filhos, um chamado Eleazer e outro chamado Itamar. Então, desses 2 homens, Eleazer e Itamar, viriam os sacerdotes de Israel. Então, o que acontece? Eli vinha da descendência de Itamar. Então, quando Deus rejeita os descendentes de Eli como sacerdote, o que ele vai fazer mais à frente, como nós vamos ver? Ele vai tirar o sacerdócio de Eli, ou seja, tirar o sacerdócio dos descendentes de Itamar e passar o sacerdócio dos descendentes do outro filho de Arão, Eleazer. Entenderam? É isso que Deus vai fazer daqui para frente, como nós vamos ver agora. Os irmãos lembram de uma passagem em que Davi está fugindo de Saul e ele encontra um grupo de sacerdotes. Jesus, inclusive, cita essa passagem no Novo Testamento. Ele encontra um grupo de sacerdotes e ele está com fome, os homens que estão com ele estão com fome e eles comem o pão sagrado. Vamos ver essa passagem? Está lá em 1 Samuel, capítulo 21. Vamos dar uma olhadinha lá, depois a gente volta. 1 Samuel 21. O título está aí. Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Vou ler apenas o primeiro versículo. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? Veja só. Esse sacerdote Aimeleque era filho de um sacerdote chamado Aitube, e Aitube era filho de Finéias, que era filho de Eli. Entenderam? Então esse sacerdote Aimeleque aqui, que Davi se encontra, na verdade, esse grupo de sacerdotes aqui que Davi se encontra, eram todos sacerdotes descendentes de Eli. Na profecia que o profeta falou com Eli, lá atrás que nós lemos, eu não sei se os irmãos prestaram atenção. Oi? Eli. Eli teve um filho chamado Finéias, que foi um desses que profanou o sacrifício de Deus. Finéias teve um filho chamado Aitube. Aitube teve um filho chamado Aimeleque, que é esse que se encontra com Davi. Entenderam? Então esse grupo de sacerdotes aqui,
São sacerdotes descendentes de Eli, que estão debaixo dessa rejeição que Deus acabou de fazer para Eli aqui. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção nas palavras do profeta, mas tem alguns momentos que o profeta diz o seguinte: olha, os seus descendentes daqui para frente não vai ter mais velho algum. Dos seus descendentes ninguém vai envelhecer. Todos vão morrer na idade varonil. Vão morrer novos. Essas palavras, com certeza, passaram de geração em geração. E esses sacerdotes aqui agora, eles tinham consciência dessas palavras. Esses sacerdotes tinham consciência de que nenhum deles iria envelhecer, porque Deus tinha uma palavra de juízo contra eles. Eles tinham consciência disso. E aí já dá para os irmãos entenderem que quando Davi chega, por que ele treme? Ele provavelmente era um sacerdote já assustado. Poxa, já estou numa idade avançada, mas eu sei que eu não vou envelhecer. A qualquer momento eu posso morrer de um jeito ou de outro. Por causa dessas palavras de Deus, através do profeta ao sacerdote ali. Estão entendendo? O pensamento deles talvez tenha sido: será que Davi está vindo aqui para cumprir Exatamente. Por que tremeu? Por que você está... Entendeu? Assim. Bom, seguindo nessa mesma passagem, os irmãos devem conhecer a história. Davi, esses sacerdotes, eles ajudam Davi, dão pão a ele e dão armas a ele. Só que Davi não pode ficar muito tempo ali. Por quê? Porque ele está fugindo de Saul. Saul está na caça dele. Davi come, pega as armas que o sacerdote dá e vai embora. E Saul está procurando Davi por aí. Aí alguém, vamos dizer assim, cagueta para Saul isso que aconteceu aqui. Eu vi Davi em tal lugar, vamos ver? 1 Samuel aí, capítulo 22, capítulo seguinte. Então Davi retirou-se dali. E escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. É como ele se encontra com a sua família. E ouviu Saul que já se sabia de Davi. E dos homens, verso 6 agora. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, em Ramá, e tinha na mão uma lança, e todos os seus criados estavam com ele. Agora, do verso 9 em diante, irmãos. Então respondeu Doeg. Esse Doeg, quando Davi chegou lá, ele estava lá. Quando Davi estava lá com os sacerdotes, comendo, recebendo armas, esse Doeg estava lá. Agora ele está junto com Saul. E é ele que vai contar para Saul o que aconteceu. Verso 9. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: ao filho de Jessé vi vir a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles vieram ao rei. Então veja, Saul mandou chamar todos os descendentes de Eli. E disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse, provavelmente temendo de medo, lembra? Eis-me aqui, Senhor. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e armar-me ciladas, como se vê nesse dia. E respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os seus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal coisa. Não imputes o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque,
morrerás certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda, que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens, que vestiam éfode de linho. Também a Nob, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas, passou a fio de espada. Então veja, eu não quero aqui, óbvio, justificar a atitude de Saul. Saul estava obcecado de inveja, obcecado em achar Davi, matar, etc. Estava cego já. Mas o que está acontecendo aqui ao mesmo tempo é o que o profeta disse lá atrás a Eli, que nós já lemos no início, que Deus traria juízo sobre a sua casa. E foi isso que aconteceu aqui, através de Saul. Irmãos entenderam? Se cumpriu a palavra profética, né? Isso, mas uma parte só. Daquela é uma parte. Porque tem mais ainda. Por quê? Porque nessa hora aqui, um foge. Tem um descendente de Eli, que consegue escapar e vai até Davi. Verso 20 aí, ó. Porém, escapou um dos filhos de Ahimelec, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. Então sobrou um sacerdote ainda, descendente de Eli, e ele vai para Davi. Agora, irmãos, Davi, ele ficou, digamos assim, com peso na consciência. Quando esse sacerdote chega lá e pede ajuda a ele acolhe, Davi acolhe esse Abiatar, descendente de Eli. E Davi faz dele sumo sacerdote, o descendente de Eli, Abiatar. Só que Davi também, ao mesmo tempo, nomeia um outro sumo sacerdote junto com ele, chamado Zadok. Por que isso? Porque Abiatar era, eu falei agora, dos dois filhos de Arão, filho de Arão, Itamar, que vem, passa pela descendência de Eli e chega até Abiatar, que é o que sobrou. Mas Davi agora também consagra um outro sumo sacerdote ao mesmo tempo, Zadok. Esse Zadok já é descendente do outro filho de Arão, Eleazar, que vem de Eleazar e não passa por Eli. Tá? Então esse Zadok, que Davi também consagra, já é, segundo as palavras do profeta, um sacerdote, digamos, legítimo. Só que Davi fica com os dois. E os dois são fiéis a ele. Tanto o Abiatar, filho de descendente de Eli, que tinha sobre si essa palavra de juízo, quanto o Zadok, o legítimo descendente de Eleazar. Davi simplesmente não resolve essa questão dos sacerdócios. Ele segue até o final do seu reinado com eles dois. É Salomão que vai resolver isso de uma vez por todas. Por quê? Porque é interessante que quando Davi morre, Salomão não assume o poder de cara. Tem uma disputa ali entre Salomão e Adonias, os dois filhos de Salomão. O que acontece? Esse sacerdote, Abiatar, descendente de Eli, fica do lado do Adonias. E o Zadok, que é o sacerdote original, ainda assim fica do lado do Salomão. Aí Salomão vai resolver isso de uma vez por todas. Lá em 1 Reis, vamos ver, 1 Reis capítulo 2. Vamos fazer uma viagem, depois a gente volta.
Desculpa, 1 Reis, capítulo 2. Primeiro Reis, capítulo 2, verso 26 e 27, que diz assim: E Abiatar, o sacerdote, disse, o rei Salomão: Para Anatote vai, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Jeová diante de Davi meu pai, e porquanto fostes aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. Viram? Então aí, de uma vez por todas, Salomão fecha essa questão aí, e desse dia em diante, ele fica só com Zadok, e desse dia em diante, a casa de Eli, os descendentes de Eli, são definitivamente banidos do sacerdócio. Tudo isso para se cumprir o que Deus disse lá atrás, da boca daquele profeta desconhecido, que nós lemos no início. Os irmãos entenderam? Conseguiram entender aí? Conseguiram acompanhar? Então, no final da aula de hoje, eu vou abrir a oportunidade para que cada um possa dizer ou o que aprendeu, ou o que tudo isso nos ensina, ou que lição você pode tirar de tudo isso em relação a Deus e ao seu relacionamento com Ele. Quem quiser vai poder ter essa oportunidade no final. Mas durante a aula, quem quiser levantar a mão para comentar ou perguntar, pode também, tá? Então foi isso que aconteceu com Eli. Deus rejeitou o seu sacerdócio, Deus deu a sua palavra, e ao longo do tempo, apesar de tantos anos se passarem, ele cumpriu. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Bom, vamos uma outra parte agora, final. Vamos falar um pouco sobre Samuel. O profeta Samuel. Eu falei aqui agora há pouco que para ser sacerdote tinha que ser descendente de quem? Tinha que ser descendente de Arão. Aí eu pergunto, Samuel era descendente de Arão? Sim ou não? Samuel era sacerdote? Sim ou não? Sim. Samuel era descendente de Arão? Sim ou não? Hã? Não, Samuel não era descendente de Arão. Samuel foi sacerdote, mas Samuel não era descendente de Arão. Aí fica a pergunta, por quê? Como é que pode Samuel ter sido sacerdote, e ele foi, se ele não era descendente de Arão? Samuel era levita. Oi? Samuel não foi oferecido? Exatamente, é por aí. É por aí. Mas o que lá na lei, na Bíblia, legitima Samuel a ser sacerdote se ele não era descendente de Arão? Para nós entendermos isso, vamos ter que voltar lá atrás, antes de Deus separar os levitas. Acho que ele era narizeu também, nazireu, né? Nazireu porque ele foi separado, Nazireu também. Eu acho que... Nazireu também. Mas vamos voltar lá atrás, antes de Deus separar os levitas. Porque como os irmãos sabem, houve um tempo em que Deus separou os levitas para servirem ao Senhor nos sacrifícios. Dos levitas tinha Arão, e dos de Arão vieram os sacerdotes. Mas vamos voltar lá atrás, para os irmãos entenderem passo a passo o que legitimou Samuel a ser sacerdote se ele não era descendente de Eli. Vamos lá em Êxodo capítulo 13, segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 13, passo a passo. Quem quiser pode ler o verso 2. Forçai-me todo primogênito, todo o primeiro a sair do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto homens como animais, porque será meu. Isso aí. Separai-me, gravem isso. Separai-me todo primogênito. Primeiro filho.
Vamos ler ainda Uma coisa interessante aqui que é bom, serve para a gente entender o processo de santificação, né? Em alguns textos bíblicos fala separai-me. Aqui o texto está dizendo santifica-me, né? Só para a gente entender esse processo de santificação, né? Santificação é a separação, né? É a separação. Exatamente. O capítulo 22, verso 29. Quem achar pode ler também. Êxodo 22? Capítulo 22, verso 29. Só mais isso. Êxodo 22, 29. A sua primícia e os seus licores não retardará. O primogênito de seu filho lhe dará. 29, o juiz não amaldiçoará os E ela filhos ofereceu do antes dentro de do ser teu povo não maldirás. A tua primícia e os teus licores Só 29. retardará, não retardará. O primogênito do teu filho mudará. Exatamente. Só para destacar essa frase também, que está no versículo que ele leu e no versículo que ela leu. Separar o primogênito. Todo primogênito é meu, disse o Senhor. Aqui Deus ainda não tinha separado a tribo de Levi, tá? O que Deus está falando aqui? Ó, vocês vão ser uma nação de sacerdotes. Então, toda vez que uma mãe, dentre o povo, tiver o seu primeiro filho, ela vai consagrar esse filho a mim e ele vai ser sacerdote. Isso aqui é antes de Deus separar a tribo de Levi e Arão. Isso vai acontecer depois. Depois da idolatria do povo, tá? Isso aqui é antes. Deus está falando aqui o quê? Todo primogênito é meu. Quando a mãe tiver o primeiro filho, ele vai ser sacerdote. Vai ser separado para quê? Para fazer os sacrifícios ali. Então, só uma observação, Beraldo. Ana, quando fez o voto com Deus, ela já sabia, ela já conhecia essa situação. Estamos caminhando, isso aí. Ela já tinha o entendimento e a compreensão que em separar aquele filho para Deus, ela estava cumprindo aquela exigência de Deus lá no passado. Exatamente. Então, ó, todo primogênito é meu, para ser sacerdote. Tudo bem. E aí, Deus tanto está falando para separar o primogênito para o sacerdócio, para fazer os sacrifícios, e aí o que Moisés faz em seguida? Êxodo capítulo 24. Olha aí, Êxodo capítulo 24. Capítulo 24, eu vou ler os versos 4 e 5. Ó. Êxodo 24, versos 4 e 5. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã, de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Verso 5. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. O que Moisés está fazendo aqui? Moisés levantou 12 altares e pegou um primogênito de cada tribo, colocou ali para que eles oferecessem sacrifícios a Deus. Então, até aqui, é o primogênito de cada tribo que seria sacerdote. Samuel foi um sacerdote nesses moldes. Tá? Só que o tempo passou, o povo pecou, com a idolatria, ainda no deserto, e foi ali que Deus disse, ó, eu vou separar os levitas no lugar de todos os primogênitos. Veja, aqui, primeiro Deus separou, pediu para separar o primogênito. Depois do pecado de idolatria, Deus fala, agora eu vou separar os levitas no lugar dos primogênitos. Vamos ver aí? Vamos dar um pulinho em Números agora, um pouco mais adiante. Números capítulo 3. Números capítulo 3. Quem achar pode ler o verso 12. E eu eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel em lugar de todo o primogênito que até amar
Viram? Entenderam o que aconteceu até aqui? Lá atrás, Deus queria que os sacerdotes fossem primogênitos de cada mãe. Depois do pecado da idolatria, Deus disse: agora eu vou separar os levitas do lugar de todos os primogênitos. Aí, velho, então quer dizer que a partir de agora, a mãe não precisa mais colocar o seu filho primogênito como sacerdote? Bom, é aí que está uma coisa interessante. Agora que Deus separou os levitas, o que vai acontecer no povo? Olha só, toda vez que uma mãe tinha o seu primeiro filho, ela tinha que levar, Deus falou, os primogênitos são meus. Todo o primeiro filho da mulher é de Deus. Então, quando uma mãe tinha o seu primeiro filho, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que levar a criança, o primeiro filho dela, ao Senhor, apresentá-lo ao Senhor, pagar uma quantia, no caso, um resgate, e trazer o filho de volta para pegar. Agora é assim. Onde é que está isso na Bíblia? Né? Vamos ver Números ainda, capítulo 18. Vamos dar uma olhadinha aí. Números, capítulo 18. Vou pedir para o Ziel, se puder, Ziel, esse versículo que a gente vai ler agora, você tenta ler em outra tradução no teu celular, por favor. Ziel, vê se consegue ler em outra tradução. Vamos ler nessa tradução, ou na linguagem de hoje, por exemplo. Ó, Números, capítulo 18, verso 15. Quem achar pode ler. Tudo que abrir a madre de toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Exatamente. Você conseguiu achar, Zé, na tradução de hoje? Eu tenho a linguagem de hoje, tem outra tradução aqui. Vê aí. 18, qual versículo? 15. E o primeiro filho de cada família, oferecido ao Senhor, e a primeira cria de cada animal serão de vocês. Mas vocês deverão resgatar todo filho mais velho, como também toda a cria de animais impuros. Aí no caso está falando da resgatar, mas na tradução de linguagem de hoje, eu ia ler. Aí deixa eu ver. Vai, tenta aí. Todo primogênito, filho dos israelitas, e toda a primeira cria dos animais que os israelitas oferecerem a mim, pertence a você. Mas o primeiro filho e a primeira cria dos animais impuros voltarão mediante a pagamento a ser da pessoa que os ofereceu. Viu? Pagamento. Então, quanto seria isso? Não se sabe uma quantia exata, mas provavelmente era uma quantia referente a um mês de trabalho. Tá. Então vamos. Aqui no 16. 16? 16 fala. Tá, então, e aí? Os que, pois, deles se houverem de resgatar, resgatarás da idade de um mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Exatamente. Vamos tentar traduzir para os dias de hoje, como seria. Quanto que é o salário mínimo hoje? 1.500 e pouco. Então vamos lá. Toda mãe que tiver o seu primeiro filho vai ter que levar o filho no cartório e vai ter que pagar 1.500 e pouco para ter direito a trazer o primogênito de volta e criar. Loucura, né? Mas é o que está falando aqui. Deus disse, todo primogênito... Deus disse, todo primogênito é meu. Exatamente, todo primogênito é meu. Só que nenhuma mãe queria fazer isso. As mães queriam criar o seu filho. O primeiro filho. Tem que pagar? Beleza. A mãe levava o filho, apresentava ao Senhor, pagava o resgate, o primeiro filho do casal. E trazia de volta para criar. Elas faziam isso. Mas é aí que está. Ana, na sua oração, disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou oferecê-lo ao Senhor. Em outras palavras, Ana está dizendo o seguinte: eu não vou pagar o resgate. Aquilo era uma forma de sacrifício da parte dela. Exatamente. Eu não vou pagar o resgate, eu vou oferecê-lo ao Senhor, para que ele fique em sua casa, te servindo. Então, como Samuel foi o primogênito, e a mãe dele não pagou o seu resgate, ele pôde exercer o sacerdócio.
segundo aqueles moldes que nós vimos lá atrás, inclusive com Moisés, nas colunas, etc. Deu para os irmãos entenderem? Então, por que Samuel foi sacerdote, não sendo da descendência de Eli? Por causa disso aqui. As outras mães não queriam fazer isso, mas a Ana fez. Toda mãe, óbvio, primeiro filho do casal, ela queria criar. Tem que pagar, eu pago, crio meu filho. Ana não. Entenderam? Então é isso. Por que Samuel era da tribo de Levi? Samuel era da tribo de Levi. Samuel era da descendência de Arão? Não. Por que ele foi sacerdote então? Essa é a resposta. Tem esse longo caminho aí para os irmãos entenderem. Isso. Ela entregou. Ela não pagou o resgate, ela entregou. Exatamente. Amém, irmãos? Falta 5 minutos. Alguém quer comentar alguma coisa? O que os irmãos podem, de tudo isso que foi dito, o que a gente pode aprender sobre Deus? Lembrando que nós falamos do sacerdote, da posição do sacerdote que era importante, o pecado do sacerdote era mais pesado, etc. O que nós podemos aprender sobre Deus e a nossa relação com Ele em cada uma dessas coisas que foi dito? Alguém gostaria de comentar? Ele promete Exatamente, também. não vai uma folha de uma árvore sem Exatamente. não acontece com a palavra. Exatamente. Ele falou, ele cumpriu. Uma Bruna, alguma coisa? Se Deus falou, Está falado. Hã? se Deus falou, pode passar um tempo, mas vai se Está se cumprir, exatamente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Exatamente. Então, está aí a aula de hoje, tá? Na próxima aula a gente continua aí no livro de Samuel, tá bom? E é isso. Vamos encerrar por aqui. Eu passo a palavra para o pastor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.